Olá, como vão todos vocês? Espero que todos estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, sobre a questão das eleições na França e sobre as questões da maleta Nuuk que Putin levou para o funeral de um político russo. Mas antes disso, vamos tratar rapidamente a respeito das eleições na França. Mais uma vez, nós veremos a reedição daquilo que vimos em 2017, ou seja, Macron e Le Pen indo para o segundo turno disputar o poder na França. E mais uma vez, esquerda, centro e direita, que eles chamam assim na França, estão se juntando todos os candidatos derrotados para auxiliar Macron e tentar impedir que Le Pen chegue ao poder naquele país. Tanto Macron quanto Le Pen chegam ao segundo turno com uma votação bastante semelhante. Partidos que tradicionalmente tinham uma expressão política bastante razoável tiveram um desempenho muito pífio, porque agora o país entendeu, que existem de fato apenas duas vertentes adversárias, que são a vertente agora de Le Pen e a vertente de Macron, uma vez que os fatos mesmo apoiam isso, já que todos os partidos derrotados estão no mesmo espectro político de Macron, uma vez que apoiam ele. Então só há duas vertentes agora muito bem declaradas naquele país. Mas Jason, se a esquerda, centro e direita estão apoiando Macron, em que espectro estaria Le Pen? Bom, lá eles definem ela como sendo de direita radical. Vamos ver se é isso mesmo, a partir de algumas promessas que eles estão fazendo. Rapidamente, porque o assunto principal desse vídeo será a questão da maleta de Putin, Putin, aliás, que é conectado a muitos desses candidatos como Le Pen no Ocidente, pela imprensa internacional. Então, por exemplo, aqui vamos ver rapidamente algumas promessas de Macron. Ele promete mais meia hora de esporte diário para os alunos de segundo grau, de ensino médio, e 2 horas a mais por semana de aula. Será que isso é uma política realmente liberal, uma vez que quanto mais tempo os alunos passam dentro de uma sala de aula, maior a tendência de eles apoiarem o conceito estabelecido pelo Ministério da Educação daquele país, uma vez que é o Ministério da Educação que passa as políticas de ensino para os diretores, professores, e eles têm de seguir essa política de ensino, sob pena de algumas represálias, o conceito que eu tenho é de que quanto mais carga horária se impõe, a partir do momento em que você não tem mais questões técnicas a passar, e sim alguns conceitos ideológicos ou políticos, isso não seria uma política muito liberal, não. Saúde, fazer com que a França volte a produzir medicamentos, tudo bem, lutar para resolver os problemas das regiões sem número suficiente de médicos. Essa questão de produzir medicamentos é mais uma consequência da reversão da globalização do que outra coisa. Agora preste atenção nesses detalhes, principalmente em questões financeiras. Macron quer aumentar gradativamente a idade de aposentadoria de 62 para 65 anos. Isso é uma política de esquerda? Levar com que as pessoas se aposentem mais tarde, ou seja, tenham menos expectativa de usufruir de um aposento? Elevar a pensão mínima completa para 1.100 euros mensais. Contratar 50 mil enfermeiros e auxiliares para idosos, a população que está envelhecendo muito na França, facilitar que os aposentados possam exercer uma atividade profissional, ou seja, como a população lá tem aumentado, envelhecido e não tem renovado tanto assim a sua população mais jovem, os aposentados estão tendo de exercer uma atividade profissional, muitos enfermeiros estão sendo contratados e a idade de aposentadoria está aumentando. Então, nós vemos aí que essa questão é muito mais uma questão liberal, do que uma questão de esquerda no campo da economia. Emprego e tributação, condicionar uma renda mínima de 15 ou 20 horas de atividades de inserção ou formação. Eliminar o que quer dizer isso? Que aqueles que caírem na renda básica universal vão ter de sofrer aí uma espécie de doutrinação de 15 a 20 horas de atividade de inserção ou formação, ou seja, eles vão ter de receber uma certa conceituação determinada pelo governo. Isso já dentro do campo da moral, sim, é uma política mais de esquerda do que liberal. Então vocês percebem que Macron ele tem uma política mais de esquerda na questão
moral e uma política mais liberal na questão econômica. E Le Pen, nós veremos agora, vamos pular aqui porque eu não quero focar muito nisso. Depois vocês podem desenvolver seus próprios estudos, mas Le Pen é o contrário de Macron. Ela tem políticas mais socialistas no campo econômico e mais moralistas, né, no campo da moral, mais conservadoras, né? Então, por exemplo, a questão de imigração, organizar um referendo sobre um projeto de lei para incluir na Constituição o controle da imigração. Questão moral, questão social, não, nós não queremos mais imigrantes, será que é isso que o povo quer? Levar isso a expulsar clandestinos, delinquentes, criminosos estrangeiros fichados como perigosos. Questão moral. Questão islâmica, proibir a prática, manifestação e difusão pública. Por quê? Porque a defesa da religião mais conectada à França, proibição de que mulheres usem véu em público. Então, segurança, restabelecer penas mínimas. Todas as políticas do campo moral e social são mais conservadoras. Agora vamos ver as políticas econômicas. Reduzir o IVA de combustíveis, gás e eletricidade de 20% para 5,5%. Ou seja, uma espécie de subsídio através do imposto. Não é exatamente isso. Alguns vão dizer, mas isso é uma política mais liberal, redução de impostos. A partir do momento em que isso se entende como um subsídio, não é exatamente o que eu acredito, mas veja só, condiz com todo o resto, entender que a política dela é mais de esquerda na economia. Por exemplo, dobrar as ajudas às mães solteiras, mais dinheiro para as mães solteiras, doações isentas de imposto de até 100 mil euros por filho a cada 10 anos. Vamos ver aqui, instituições, referendo de iniciativa cidadã, ou seja, uma maior participação popular nas instituições, sistema de votação proporcional para as eleições legislativas, adiantar a idade de aposentadoria aos 60 anos, ou seja, menos tempo para se aposentar. Então nós vemos aí que ela é socialista na economia, não que ela não tenha algumas políticas mais conservadoras na economia, mais liberais na economia, mas a tendência majoritária dela é isso, é socialismo na economia e conservadorismo no campo da moral. Macron é o contrário, mais liberalismo na economia e mais liberalismo também, no sentido de que no campo da moral, dos costumes sociais e tal, adota também políticas mais de esquerda. Então é uma inversão total. Agora, definir quem é de esquerda e quem é de direita cabe a vocês, né? O que significa esquerda e direita para você? Qual é o que pesa mais na balança para você? A economia ou as questões de costumes morais? É isso que pode definir o candidato. Ou enquadrar ele em algum conceito que está bem difícil de se fazer, inclusive, né? Levando em consideração esses critérios. Agora vamos ver aqui essa questão para fechar o vídeo. Putin leva a maleta Nuuk para funeral de político russo. Então, Putin desperta temores de um AG Nuuk ao levar maleta secreta ao funeral de político russo ultranacionalista. Aliás, é uma política, é uma característica que nós estamos vendo nesses políticos mais ligados ao que o Ocidente tem chamado de direita radical, né? O que nós estamos vendo é uma espécie de socialismo na economia, de moralismo no campo dos costumes, conservadorismo, e uma espécie de nacional expansionismo. Não é apenas nacionalismo no sentido clássico da expressão, mas é uma espécie de nacionalismo expansionista no sentido de se criar um bloco econômico no entorno de um país que vai editar políticas mais patrióticas e vai tentar criar uma espécie de mini-globalização entre os países mais próximos a ele, como seria algo semelhante ao que nós vemos aí na formação do Mercosul. Então, não é estranho que a gente veja Putin, por exemplo, então, no funeral de um político ultranacionalista, assim definido, porque isso está no bojo de tudo isso aí que eles têm chamado de quarta teoria política. Então, o presidente da Rússia, segundo eles aqui, teria alimentado o medo de um AG Nuuk ao trazer um estojo secreto contendo os códigos para lançar remotamente um ataque Nuuk, levando esse estojo, essa maleta, ao funeral de um político em Moscou, agora, nessa última sexta-feira.
De acordo com relatos da mídia, Putin estava acompanhado por um homem de terno escuro carregando a maleta, equivalente russo da maleta que o presidente americano também carrega com ele, né, que contém os códigos de lançamento dos equipamentos nuke do país, tanto de um quanto de outro. Eles levam junto com eles, porque se eles estiverem em um evento distante do centro de comando, eles têm que poder acionar isso a qualquer momento, porque se não puderem acionar e o inimigo aciona, então a nação deles pode ser dizimada, enquanto a do outro passaria incólume, né? Então nós vermos isso, nós vermos esse carregar dessas maletas para lá e para cá, é observar também que as tensões estão elevadas. Enquanto Putin prestava seus respeitos, né, ao político lá de caixão aberto, os enlutados na Catedral de Cristo Salvador foram retirados do caminho para evitar qualquer chance de uma tentativa de assar o sino, né, do presidente. O salão teria sido completamente esvaziado de pessoas, até parentes foram obrigados a sair. Por que assar o sino já voltando? Porque tem gente que chega agora aqui no canal. Tem algumas palavras que são proibidas, né? Então, sei lá, não entendo ainda por quê. E aí a gente usa isso para uma compreensão, né, quanto isso ainda for assim. Então Putin entrou na igreja carregando rosas vermelhas, mas causou alvoroço devido a essa pasta nuke, né? Então tem fotos aí circulando, etc. A Rússia tem hoje o maior número de armas nuke do mundo, estimadas em cerca de 6.257, incluindo algumas capazes de atingir os Estados Unidos. Isso é público notório, já não é novidade para ninguém, mas a grande novidade é que agora está todo mundo com os nervos à flor da pele. Aliás, eu publiquei no Telegram uma questão de um bueiro, né, em Nova York, porque aqui acabou causando uma grande explosão, né, por causa do acúmulo de gás, né? Vocês sabem que o gás metano se acumula nos esgotos e, vez ou outra, algumas tampas dessas acabam sendo arremessadas, inclusive a vários metros de altura, por conta de uma fagulha, uma espécie de fogo que atinge esse gás metano. Então tudo vai pelos ares, né? E por que eu estou citando isso? Para demonstrar que, após esse fato que nem é tão incomum assim, o povo lá na Times Square, enfim, no centro de Nova York, entrou em pânico. Todo mundo começou a correr, ninguém sabia exatamente por quê, porque haviam ouvido o estampido alto, né, e acharam que algo de grave, muito grave, estava acontecendo. Então o mundo está à flor da pele, né, devido a coisas como essa, porque aquilo que uma vez existiu no passado, que foi chamado de G-Fria, agora está mais quente do que nunca, né? E é isso, pessoal. Vamos continuar prestando atenção, vamos ver quais são os próximos passos. Eu não retiro nenhuma palavra daquilo que eu disse até agora como aquilo que eu acredito que está por vir, embora eu tenha percebido que as pessoas estão achando que tudo voltou à normalidade, e na verdade de normal não há nada no que está acontecendo no mundo. Toda essa quebra da cadeia de alimentos terá consequências. As pessoas estão dormindo em berço esplêndido, elas voltaram a achar que está tudo certo, voltaram aos seus vídeos comuns. A gente percebe na queda de audiência, é nítido, mas são pessoas que estão vivendo uma nova normalidade, elas aceitam a situação que está como normal, só que aí, né, são sempre pegas de surpresa. Vocês evidentemente que não. E é isso, pessoal. Desculpe ter me alongado, tentei trazer dois assuntos no mesmo vídeo. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.